Vocês. Essa igreja é muito linda, muito especial. E tem uma unção preciosa do Senhor sobre esse lugar, viu? Sobre a sua vida. Amém? Diga para quem está do seu lado, você é muito especial. Muito especial. Glória a Deus. Vou tentar não me demorar, mas gostaria de trazer boas notícias para vocês aqui. Quem gosta de boas notícias aqui, diga amém. Eu também gosto de boas notícias. E Jesus resume excelentes notícias, maravilhosas notícias. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que é isso? Vida eterna, comunhão eterna. Deus provou o seu amor por nós, pelo mundo inteiro, pelos seres humanos, enviando o seu Filho, seu amado e querido Filho. E Jesus veio de fato trazer ou revelar ou manifestar essas boas notícias de Deus para o homem. Obrigado, meu amado. Muito obrigado. E eu quero fazer um resumo bem rápido do que as Escrituras nos falam sobre Jesus, porque quando meditamos sobre Jesus, nosso coração se enche de alegria, porque Ele traz boas notícias da parte de Deus para o homem. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, você pode abrir sua Bíblia, vamos ler bastante textos, tá? Vou até ser bem rápido aqui. Esse texto nos traz e nos revela esse primeiro aspecto dessas boas notícias e nos revela a glória e o poder do Filho de Deus. Pois o texto diz, a partir do verso 1, João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O texto nos revela a eternidade de Jesus, apontado nesse contexto por verbo, que significa palavra. Aleluia. Ação, a palavra proferida a viva voz, a voz de comando que saiu da boca de Deus e que trouxe à existência nada menos que o universo inteiro. A vida de Jesus não começou em Belém da Judéia. Ele sempre existiu como verbo, como a palavra, com o Pai, e por intermédio dele o universo foi criado. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo exorta os irmãos a terem o mesmo sentimento ou a mesma forma de pensar que Cristo Jesus teve. Esse texto é maravilhoso. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Sendo Deus, ele foi reconhecido em figura humana. O Verbo eterno, meus amados irmãos, se fez carne e habitou entre nós. Diga para quem está do seu lado, ele se esvaziou e assumiu a forma humana. Quem concorda comigo que é uma excelente notícia isso? Deus veio habitar entre os homens. Ele veio habitar entre os homens. Deus assumiu a forma humana. Verso 14 de João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nesta condição em que ele se encontrou como homem, como eu e como você, 1 Pedro 2,22 diz que ele não cometeu um pecado sequer. Na sua boca não se achou dolo algum.
Não houve tropeço, injustiça, falsidade, mentira, mancha alguma se achou na vida de Jesus. Um caráter aprovado diante de Deus e obras magníficas realizadas em toda parte, pois as Escrituras afirmam que ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, aleluia. Diga para o seu irmão: Jesus foi ungido por Deus e só fez o bem em toda parte. Você crê nisso, amém ou não? Percorria cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. Cegos foram curados, coxos foram curados, leprosos foram curados, mortos foram ressuscitados. Você crê nisso? Aleluia, aleluia, eu creio. Espíritos imundos, demônios foram expulsos meramente com a palavra. Só com a palavra ele ordenava, e os espíritos imundos se retiravam das vidas das pessoas. Uma obra tremenda, uma obra grandiosa, uma obra gloriosa, nunca antes vista. Jesus operou milagres maravilhosos. Mas a boa notícia não para por aí, porque além de fazer o bem em toda parte, ele foi enviado por Deus também para morrer pelos pecados do mundo inteiro. Você vê Jesus consciente da obra que deveria realizar, consciente de que seria entregue nas mãos dos pecadores que iriam escarnecer dele, cuspi-lo, esbofeteá-lo, açoitá-lo e pregá-lo numa cruz. Mas não foi um acidente, pelo contrário. Tudo isso já estava determinado por Deus, o Pai. Ele morreu pelos meus pecados, morreu pelos teus, pelos nossos pecados. Isso é uma boa notícia. Em Romanos 5, verso 8, Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Aleluia! Você está procurando a prova do amor de Deus? Já provou, já foi provado, pois Ele enviou o seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que, irmãos? Pecadores. Diga para o seu irmão: foi por causa dos nossos pecados que Ele morreu. Em 2 Coríntios 5, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Irmãos, não se achou mancha na vida de Jesus, não havia injustiça nele, mas ele recebeu os pecados do mundo inteiro, as coisas mais terríveis, escandalosas, vergonhosas, já praticadas pelos homens. Tudo isso foi lançado sobre o Santo de Deus, sobre Jesus, que tomou a cruz no nosso lugar. Você crê que Jesus morreu? Mas morreu pelos nossos pecados. E é interessante, meus amados irmãos, que na cruz, o que parecia apenas vergonha e derrota, na verdade, lá estava a vitória do Senhor. Aleluia! Porque além de destruir o pecado, João 1, verso 29, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você crê nisso ou não? Eu acredito. Jesus venceu o pecado, mas Jesus também venceu a Satanás. Hebreus capítulo 2, o verso 14, o texto diz: visto como os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Eu acho que você não escutou a boa notícia. Satanás foi destruído. Aleluia, 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 aleluia. O pecado é um problema, mas Jesus venceu o pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Colossenses capítulo 2, 13, diz que, 13 em diante, que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim e contra você, cravando na cruz o documento que constava os meus pecados, os teus pecados, que estava nas mãos de Satanás e dos demônios que nos acusavam diante do Senhor. O livro de Apocalipse fala sobre o acusador, aquele que nos acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Mas Jesus destruiu a Satanás, Jesus destruiu e cancelou esse escrito de dívida que era contra nós, e a boa notícia não para por aí. Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário e foi sepultado. E o que aconteceu depois, meus amados irmãos? Ele ressuscitou, mas ele só ressuscitou 3 dias depois, porque nesses 3 dias em que seu corpo ficou na sepultura, continuou a quebradeira. Ele desceu às regiões inferiores da terra, tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno, pregou o evangelho aos mortos, selando a condenação de todos aqueles que haviam morrido na sua incredulidade, e trazendo boas notícias para aqueles que haviam morrido na fé e na esperança. Jesus desceu ao coração da terra. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, ao que em diversas passagens nós encontramos traduzido inferno, além, abismo, sepultura, mas que na verdade significa o mundo ou a morada dos mortos, o lugar para onde todos os que morriam antes da ressurreição do Senhor Jesus eram levados e lá eram aprisionados. Mas Jesus tinha que morrer. Deus já havia determinado isso, para cancelar essa promissória que era contra nós, para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, para descer às regiões inferiores da terra, para ir no mundo dos mortos, pregar o evangelho, continuar despojando o inimigo. Em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, após aquela impressionante revelação que João teve de Cristo glorificado, aleluia, João cai como morto. Quem consegue permanecer de pé perante ele? Mas o Senhor se aproximou dele, estendeu sua mão sobre João, dizendo: não temas, boa notícia, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Nós cantamos nesta noite: Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. Atos 2, verso 24 diz que era impossível que ele fosse retido, segurado, anulado, agarrado pela morte, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Você crê na ressurreição do Senhor Jesus? Aleluia. Você adora um Deus vivo ou um Deus morto? Ele está vivo! Aleluia! Glória a Deus! Ele está vivo, e está aqui entre nós, viu? Diga para quem está do seu lado: ele está aqui também entre nós. Ele ressuscitou dentre os mortos, ressurgiu
dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo. Não pode. Ele é o autor, aleluia, da vida. É isso mesmo, meu irmão. O autor da vida. Ressuscitou dentre os mortos. E é interessante que ficou ainda 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Lucas relata isso no início do livro de Atos. Aparecendo aos seus discípulos e falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. Que experiência incrível! Já pensou, irmãos? Mas depois de 40 dias, Jesus foi assunto aos céus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, o texto diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, sobremaneira, soberanamente. Não foi pouca a exaltação de Jesus. Olhe bem para cá, não foram os homens. Não, foi Deus. E Deus sabe, Deus pode exaltar uma pessoa como ninguém mais. E Deus reservou, aleluia, delegou todo o poder e toda a autoridade a seu Filho Jesus. O texto diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira ou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ao pronunciar esse nome, meu coração mexe muito. Eu fico muito sensibilizado. Esse nome tem poder, meus amados irmãos. Na verdade, todo o poder foi dado a Ele, aleluia. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. O contexto diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Você pode dizer: Jesus Cristo é o Senhor? Diga para quem está do seu lado: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O escritor de Hebreus no capítulo 1 diz que ele, após ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, à direita de Deus no céu. O lugar de maior honra e de maior importância, de maior destaque em todo o universo. À direita de Deus nos céus, Jesus está assentado, com todo o poder nos céus e na terra. É interessante que nós falamos que Jesus, nos 3 dias que ficou na sepultura, desceu ao mundo dos mortos, pregou o evangelho aos mortos, selou a condenação dos que haviam morrido na incredulidade, e afirmamos que trouxe boas notícias também para aqueles que haviam morrido na sua fé. Mas é interessante que esse texto que citamos de Filipenses 2 diz que todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra há de se dobrar, porque tem joelho lá embaixo ainda. Mas eu garanto para você, pela palavra do Senhor, que não é joelho de santo não, porque o Senhor Jesus, ao ressuscitar e ao ser exaltado à destra de Deus o Pai, porque Ele tomou as chaves da morte e do inferno, Ele libertou aqueles que haviam morrido na esperança e os levou consigo. É impressionante, meus amados irmãos, esse Salmo 24 que nós cantamos aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Naquela época eles não sabiam e diziam: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória?
o Senhor dos exércitos. Os portais da glória se abriram para receber o Rei. Aquele que havia vindo do Pai, agora retornava para o Pai. E sabe o que Paulo fala em Efésios 4, 8 e 9? Que ele, subindo às alturas, levou cativo o cativeiro, levou consigo muitos prisioneiros, aqueles que estavam aprisionados lá embaixo, não todos. Os que haviam morrido na fé foram libertados por Jesus e entraram pelos portais da glória com Ele. Aleluia! Isso é boa notícia para você? Em Efésios, meus amados irmãos, capítulo 3, os versos 14 e 15, Paulo diz o seguinte: olha, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e sobre a... Mas ele não diz debaixo da terra. Boa notícia. Da família de Deus não tem mais ninguém debaixo da terra. Eu não estou ouvindo você dizer glória a Deus, aleluia, 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 porque Jesus desceu lá. Meus amados irmãos, culto para mim tem nome, Cristo é Jesus, é a razão. Todas as vezes que estamos louvando, adorando o Senhor, pela fé eu contemplo o Rei assentado à destra da majestade nas alturas, assentado à direita de Deus o Pai. Interessante que o escritor de Hebreus ainda diz que Ele está lá para interceder também por nós. Mas quero também completar essas boas notícias dizendo que num dia, e que dia, e numa hora que ninguém sabe, Ele voltará. Parece que eu não dei boas notícias para você. Você tem que sorrir, porque Jesus vai voltar, amém ou não? É boa notícia ou não é? É maravilhoso. Pergunta para quem está, você quer ficar aqui? Pergunta para o seu irmão. Ou quer subir? Quem quer subir, diga amém. Amém, amém ou não? Aleluia! Jesus voltará. Mateus 24, verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, todos, mas quantos povos existem na terra? Quantas nações? Mais de 200. Irmãos, o texto diz que todos os povos da terra se lamentarão. É o lamento feito por um morto. Quando alguém chora por um morto, ou seja, uma emoção que você não administra. Eu já tive essa experiência quando perdi meu pai. Um choro, não consegui controlar o choro. E é a mesma palavra que Jesus usa nesse texto, nesse verso, se referindo à reação de todos os povos da terra. Apocalipse 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Pergunta para o seu irmão se está preparado para ver. Aleluia. Aleluia. Eu sei que nós não temos que nos basear em experiências, mas na palavra. A palavra é que é o negócio. Mas esses dias atrás eu tive um sonho. Meu irmão, esse céu começou a abrir. E tome uma luz e asa batendo lá em cima. Eu acordei gelado de novo. Eu já tive uns 5 sonhos da vinda do Rei. Eu espero esse dia. Eu espero. Quem está esperando esse dia? Precisamos permanecer firmes. Eu não sei como está a sua fé, porque às vezes a gente fica meio cansado, né? Meio desanimado. Parece que a vida cristã é aquela coisa que não muda, mas não é, não. Você está enganado. Ela é muito dinâmica. O Espírito Santo habita em nós e Ele nos usa para
cooperar com a realização do propósito do Senhor, e Ele aquece os nossos corações nessa esperança e nessa certeza de que Jesus voltará. E é interessante que o Espírito Santo, em unidade com a igreja, em comunhão com a igreja, ele diz: vem. Quem está no Senhor está dizendo: vem. Não está iludido, não está distraído, não está ocupado demais para não se aperceber desse dia. Essa comunhão que nós vivemos com o Senhor é que nos guarda e nos protege. Judas escreveu sobre isso, sobre nos guardarmos no amor de Deus e aguardarmos a bendita esperança, a manifestação do Senhor. Eu creio, meus amados irmãos, que esse dia está se aproximando com muita rapidez, e tenho convicção no meu coração que é um dia insuportável para aqueles que não conhecem o Senhor, não amam o Senhor, estão em rebeldia contra a palavra do Senhor. O dia mais assustador de toda a história da humanidade. O verso 29 de Mateus 24 diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Está preparado? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, as potências, os poderes dos céus serão abalados, que significa sacudidos violentamente. Apocalipse 6 diz que quando o Cordeiro abriu o sexto selo, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda em sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra, houve um grande terremoto, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. De vez em quando estamos viajando e passamos perto de montanhas, e eu olho e falo: um dia todas as montanhas. Mas, irmãos, quantas montanhas tem no mundo? Quantas ilhas? E o contexto diz que os reis da terra, os grandes, os poderosos, os ricos, os pobres, os escravos, os livres, vão se esconder pelas fendas e penhascos da terra, clamar aos montes: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Talvez você esteja muito pesado, e talvez tenha até perdido a esperança de uma melhora do mundo. A sociedade está tão horrível, né? Os governos, o homem está em crise. Olhe bem para cá, o mundo não está à deriva, Deus está no trono, e um dia Ele vai julgar todas as coisas. Eu comecei a prestar bastante atenção, principalmente no livro dos Salmos. Nós encontramos uma repetição exaustiva de que o violento, o pecador, será extinto. Ele não vai mais existir. Concorda plenamente com as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Vai dizendo: bem-aventurado, né, os mansos, porque eles herdarão a terra. Os humildes de espíritos, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Jesus virá, aleluia, e Deus vai limpar todas as coisas. Um novo tempo está prestes a se manifestar. Você precisa guardar sua fé, guardar seu coração e se alegrar com essas boas notícias, porque o Rei voltará. Amém ou não? O Rei voltará, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Quando eu era criança, a gente cresceu em igreja, eu pensava que essa vinda seria discreta, né? Ninguém ia perceber, ia sumir um monte de gente, e ninguém sabe bem o que foi que aconteceu. Não, está dizendo que todo olho verá. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Consciência, coisa não é assim não, vai ser sério.
Aleluia. Mas você não precisa ficar sério, você pode sorrir, porque você vai subir, amém? Diga para o seu irmão, mas para você, para mim, para nós, são boas notícias. Quem vai subir? Aleluia. Num momento, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Num abrir e fechar de olhos, os vivos serão transformados e subirão para o encontro do Senhor nas nuvens. Eu gosto desse termo, porque nessa festa não tem penetra, nem bico, porque o encontro é no céu. Tem que estar preparado, só vai quem tem convite. Pergunta para quem está do seu lado, tem convite? Hein? Não está vencido não, né? Aleluia! É só quem... Eu brinco dizendo que é para facilitar. Só para facilitar vai ser nas nuvens o encontro. Nas nuvens. Verso 31 de Mateus 24 diz que Ele enviará os seus anjos. O verso 31 de Mateus 25 diz que Ele virá com todos os seus anjos. Bota anjo nisso, hein, irmãos? Os quais reunirão, verso 31, capítulo 24, os seus escolhidos. O reino de Deus é seletivo. Escolhidos. Você sabe quem são os escolhidos? São aqueles que escolheram a Ele. Não é o que rejeitou a Ele, nem o que esqueceu dele. Jesus. Nós estamos lendo de novo a Bíblia, já passamos pelo profeta Isaías, Jeremias, estamos já em Ezequiel, e é impressionante. A queixa de Deus através dos profetas é só uma: me viraram as costas, se esqueceram de mim, não perguntaram por mim. Isso mesmo. E aí? Os escolhidos são aqueles que escolhem a Ele. Deus é tão amoroso. Deus é maravilhoso. Efésios 1 diz que em amor Ele nos predestinou para Ele, para filhos, por meio de Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, pelo beneplácito de sua vontade. Em amor Ele nos salvou também, nos amou de tal maneira, como nós falamos nesta noite, amor com amor se paga. Não está na Bíblia, mas cabe aqui, né? Ou está, né? Porque, né? Amor com amor se paga. Deus nos amou tanto e nos ama tanto. 1 João 4 diz que Ele é amor. O mandamento é amarmos o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. Esses dias atrás estava lembrando de que Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos e nos 40 dias que Ele ficou com seus discípulos, num encontro com Pedro, a pergunta dele para Pedro foi o seguinte: tu me amas? A única coisa que Jesus quer saber de nós é se nós o amamos. Irmãos, o amor é a coisa mais forte que tem. Colossenses 3,14, se não me engano, diz que é o vínculo da perfeição. Não é? O vínculo da perfeição. Tudo que é feito com amor é perfeito. Um relacionamento de amor é perfeito, é maravilhoso. E a única coisa que nos prende ao Senhor é o amor, a fé e o amor, irmãos. Cremos no Senhor e o amor que Ele tem por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Ele nos amou primeiro, por isso amamos o Senhor. Eu quero orar com vocês nessa noite, porque eu queria trazer essas boas notícias que você com certeza já conhece, mas precisamos guardar essas boas notícias no nosso coração e viver baseados nela. Permitir com que ela saia
essas notícias saiam do intelecto e desçam para o nosso coração. E aí sejam a inspiração da nossa vida. Nossa inspiração, nosso respirar, como diz aquela música tão bonita, este é o meu respirar, né? Eu preciso respirar isso, preciso viver isso, meu coração precisa bater por essas coisas. Eu creio que estamos vivendo os últimos dias e o doce Espírito Santo está trabalhando muito, preparando a noiva do Cordeiro, aleluia, amém? Tirando as rugas, né, as manchas, santificando, consolando, animando, encorajando, ataviando, enfeitando a igreja para se encontrar com o Senhor. Não é tempo mais de ficar de bico um com o outro, né? Você ama seu irmão, hein? Não está de bico com ninguém não, né? Está perdoando direitinho, está cuidando do seu irmão. Amém ou não? Desejando bem para ele, não está dando trabalho para o seu pastor, que eu estou vendo uma igreja aqui que não dá trabalho para o seu pastor. Os pastores estão rindo à toa aqui na frente, significa que vocês não dão trabalho. Vira para quem está do seu lado e diga, não é para dar trabalho para o pastor. Quando a igreja não dá trabalho para o pastor, ele trabalha feliz. Amém ou não? E aí é benefício e útil para as ovelhas, né? E quem ganha é você. Amém ou não? Então é tempo disso, tempo de nos amarmos, tempo de corrermos para pregarmos o Evangelho. Tem muita gente ainda que é ignorante dessas boas notícias. E quando a gente fala sobre perdido e incrédulo, o que significa? É alguém que não sabe dessas boas notícias. Pessoas que não sabem, não têm consciência de que Deus veio habitar entre os homens e só fez o bem, e morreu, né, mas ressuscitou, venceu a morte, destruiu a Satanás, foi exaltado e voltará. As pessoas não sabem, nós precisamos rapidamente levar essas boas notícias para as pessoas. Porque Jesus está voltando. Amém? Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Isso mesmo, Maranata. Glória a Deus. Cadê o nosso tecladista? Arrebatado ele não foi, porque nós estamos aqui ainda, né? Nós vamos juntos, viu? Diga para quem está do seu lado, nós vamos juntos, vamos subir juntos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Põe a letra aí, vamos cantar a mesma letra. Na cruz por meus mas surgir e vivo com o Pai está quem crê declare, posso crer porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha
está. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, porque Ele vive. Mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Abraça seu irmão, vamos orar juntos. Pai, que nesses últimos dias, pois cremos que vivemos os últimos dias, Teu Espírito aqueça os nossos corações com o amor do Senhor, a fim de que ninguém se esfrie, a fim de que não sejamos também acometidos da mornidão. Senhor, queremos estar e ser e viver fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, vivendo essa vida da ressurreição de Cristo Jesus, intensos em tudo o que fazemos, na nossa comunhão contigo, comunhão uns com os outros, no cumprimento, Senhor, da missão que o Senhor nos deu. Pai, que nesta noite cada um dos teus filhos seja consolado com estas boas notícias, que possamos sair daqui felizes nessa noite, dormir felizes, em paz, com alegria, sabendo que dentro em breve, aleluia, o resplendor da glória do teu Filho se manifestará nos céus, e nós seremos transformados para nos encontrar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda, concede a força e a graça, para que o pecado seja vencido, as tentações sejam vencidas, porque Jesus já venceu o pecado, e na vitória de Cristo nós queremos permanecer. Ajuda-nos, Senhor, a não dar ouvidos às mentiras de Satanás, porque a mentira foi a única arma que restou para o inimigo. Que ele não engane mais ninguém aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade, aleluia, e a verdade vos libertará. Que o Espírito da verdade encha o teu coração, transborde na tua vida, meu irmão e minha irmã, e você persevere, aleluia, até se encontrar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê um